Oi, turma! Na aula de hoje, vocês irão prestar bastante atenção, porque eu vou dar algumas explicações para vocês realizarem a atividade de hoje, que é no livro de matemática, nas páginas 12 e 13. Vamos aqui para essa questão, a questão número 6. Diz assim: Pedro e Gustavo estão jogando dardos. Gustavo joga os dardos vermelhos e Pedro os azuis. Veja, aqui nós temos o alvo. Aqui é o alvo de Pedro, não, de Gustavo. Esse daqui é o alvo de Pedro. Aí diz que Gustavo joga os dardos vermelhos. Por isso que nós sabemos que esse daqui é Gustavo, porque o dardo que ele joga é vermelho. E se você prestar atenção, Gustavo também está com a blusa vermelha. Esse é Pedro. Pedro joga os dardos azuis. E se você prestar atenção também, Pedro está com a blusa azul. Eu vou pegar como exemplo esse alvo aqui porque ele está maior, então vai dar para vocês verem melhor. Ele está de lado. Aí digamos que cada uma dessas cores que temos aqui no alvo representa 10 pontos. O ideal, tanto para Gustavo quanto para Pedro, seria acertar o dardo aqui, ó. Nesse meio, nessa partezinha aqui bem pequenininha. Porém, nenhum acertou, não é? Como vocês podem ver. Tanto Gustavo quanto Pedro não acertaram aqui no que seria ideal. Mas aí, cada uma dessas cores vai representar 10 pontos. 10 mais 10 mais 10. Se Gustavo ou Pedro acertasse aqui, nessa parte vermelha, valeria 10 pontos. Na parte verde, 20 pontos. E nessa cor aqui mais escura, 30 pontos. Se eles acertassem aqui no meio, seria 40 pontos. Entenderam? 10, 20, 30, 40. Vejam que Pedro acertou no verde, ou seja, 20 pontos. E Gustavo acertou nessa cor mais escura, ou seja, mais próximo do alvo, que vale 30 pontos. Aí, tem para vocês responderem. Quantos pontos Pedro fez? Cadê Pedro? É esse daqui. Você vai dar uma olhadinha no alvo dele e vai ver quantos pontos Pedro fez. Também pergunta quantos pontos Gustavo fez. Você vai dar uma olhadinha no alvo de Gustavo para dizer quantos pontos Gustavo fez. Aí pergunta quem ganhou o jogo. Consequentemente, Pedro ou Gustavo, ou melhor, Gustavo ou Pedro, o que fez mais pontos, com certeza ganhou o jogo. Então, você vai responder aqui, qual dos dois ganhou o jogo? Agora, a atividade número 7. Diz assim: João, Juca e Davi ganharam bolinhas de gude em uma competição. As bolas estavam agrupadas de 10 em saquinhos e ainda havia algumas por fora. Ou seja, olha aqui, João, Juca e Davi. Tem o nome deles aqui embaixo, então dá para saber quem é quem. E aí, cada saquinho desses que eles receberam, aqui, tem 10 bolinhas de gude em cada saquinho. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 em cada saquinho de cada um. E mais essas 3 aqui, ó. João tem mais 3 aqui do lado de fora. Juca tem mais 4 e Davi tem mais 2. Certo? E aí,
Isso porque eles participaram de uma competição. Então, ganharam todas essas bolinhas. Aí, vamos aqui para as perguntas. Aí, responda as perguntas de acordo com as figuras. Ou seja, essas figuras aqui. Aí, pergunta, quantas bolinhas João ganhou? Olha aqui, João. Aí, você vai contar. Se eu sei que em cada saquinho tem 10, então eu vou contar assim, 10, 20, 30. Mais 3 bolinhas dá 31, 32, 33. Aí você vai colocar aqui a quantidade de bolinhas que João ganhou. E a mesma coisa você vai fazer com Juca e com Davi, que aqui vai perguntar também quantas bolinhas cada um ganhou. Aí vai perguntar aqui, quem ganhou mais bolinhas? Quando você somar quantas bolinhas cada um ganhou, você vai saber quem foi que ganhou mais bolinhas e vai perguntar também quem ganhou menos bolinhas. E a letra F está perguntando quantas bolinhas estavam fora do saco. Ou seja, essas bolinhas aqui, ó, você vai contar essas bolinhas que estão fora do saco e vai colocar o resultado aqui. Aí pergunta, quantas bolinhas tem juntos Juca e Davi? Olha aqui, Juca e Davi. Você já terá contado quantas bolinhas cada um tem. Aí você vai somar as bolinhas de Juca com as bolinhas de Davi. E aqui vai dar o resultado. Aí pergunta assim, por que você acha que Davi recebeu mais bolinhas? E aí, olhando para as figuras, né? Perguntou o quê? Davi, por que você acha que Davi tem mais bolinhas que Juca? Você vai ter que provar o porquê que Davi tem mais bolinhas que Juca. E a última questão, você acha que deveriam ter repartido as bolinhas igualmente e por quê? Então é isso, turma. Espero que vocês façam a atividade direitinho, certo? Até a próxima aula.